Libertadores, a gente tem o chaveamento também, sempre bom a gente lembrar em que pé estamos nessa que é a principal competição continental. Então, vamos colocar na tela o chaveamento da Libertadores. Bom, aqui do lado esquerdo vão decidir vaga na semifinal São Paulo e LDU e River Plate e Palmeiras, certo? Do outro lado, Vélez e Racing disputam uma vaga, Estudiantes e Flamengo também. Neste momento, é assim que se desenha o chaveamento da Libertadores para essas partidas de quartas de final. Beleza? Chance de final brasileira e reedição. Exato, com reedição É. e chance enorme de uma semi-brasileira também, por que não? Isso, porque temos aqui desse lado São Paulo e Palmeiras como representantes. De uma semi-paulista, para ser mais específica. Essa aí é minha aposta. Yeah. Vamos pro Flamengo, então, que também tem um compromisso essa semana pela Libertadores e tá do outro lado, né? A gente viu Palmeiras e São Paulo desse lado esquerdo aqui da chave, Flamengo do outro lado. Por isso a gente falou que podemos ter, inclusive, uma reedição de final, não apenas uma final brasileira, mas podemos ter uma reedição de final, uma vez que já se enfrentaram, né? Flamengo e Palmeiras. Bom, tem muita água para passar embaixo dessa ponte, ainda estamos falando de quartas de final. Mas quero falar sobre Arrascaeta, porque quando a gente olha para aquela oportunidade, ele lá estava, aliás, esteve na conquista de 19 também. E agora parece, é impressionante, porque a gente fala de um atleta mais experiente, de 6 anos passados, e parece ainda mais decisivo, Belly. Impressionante, né? Impressionante como o tempo tá fazendo bem pro Arrascaeta, uma das melhores temporadas da vida dele, tá jogando muita bola com essa camisa do Flamengo, tá se revelando aí um baita de um artilheiro também, né? A gente pensa, né? Exato. É porque quando a gente pensa no Arrascaeta, até pelo número hoje que ele carrega nas costas, a gente pensa naquele cara mais articulador, né? Aquele cara mais cerebral. Que também é. Que também é. Ou seja, é uma polivalência. A gente tá falando aqui hoje de um dos atletas mais completos do futebol brasileiro nesse setor ofensivo, porque ele consegue pensar muito bem o jogo, tem uma boa bola parada, a gente tá vendo aí essa falta cobrada na trave, mas é um cara que consegue pensar com a bola no pé, sem a bola no pé, consegue atacar muito bem os espaços aí nesse terço final, e a gente tá vendo, para além de tudo isso, marcando muitos gols, confundindo a marcação, enfim, é um cara que ele sempre mereceu uma estrela especial ali em cima dele, né, aquele asterisco, tipo, ó, olho na Arrascaeta, porque ele é diferente, e com o passar do tempo, vem se mostrando cada vez mais completo, impressionante. A torcida do Flamengo está muito feliz com ele e com razão. E com ele também vive uma excelente fase o Pedro, né? Que se envolveu naquela questão disciplinar, eu diria, né? Porque eu acho que quanto à competência, habilidade técnica em campo nunca foi questionado, mas numa questão disciplinar se desentendeu. O próprio Felipe Luiz nunca colocou isso em dúvida, exatamente, né? Se desentendeu com o Felipe Luiz e hoje vive sua excelente fase, tanto em treinos, pelo que a gente está entendendo, pelo que foi dito, né? Pelo próprio Felipe Luiz, quanto em jogos, que a gente já tinha oportunidade de ver antes. E aí, temos até um destaque do GE. Globo também, do Boto, né? Teve aquele episódio da mensagem vazada hoje, o diretor de futebol do Flamengo. Teve aquele episódio, ó, o Boto vê falta de timing por Mickey Johnson tal, e diz que o Flamengo vai contratar mais nomes alternativos. Ele defende que o clube deve mesclar nomes conhecidos com nomes consagrados. Então, se o Juninho tivesse feito 20 gols, se calhar a gente teria trazido o Mickey, enfim, sim, beleza. Mas não era sobre isso que eu ia falar. Vazou uma mensagem dele, vocês lembram? Um print? Opa. Falando que ia tentar vender e tal, que ele até depois desmentiu, né? Que não falou aquilo. Mas havia um print de uma mensagem dele falando que ia tentar vender o Pedro. Bom, fato é que depois desse posicionamento do Felipe Luiz, de que muita gente discordou do tom, acha que podia entre eles e tal, o Pedro respondeu, né? Não em campo, de novo, nunca deixou de responder em campo. A questão que incomodava é que foi reparada. E eu acho que aí nós temos um renascimento. E que contribui bastante para as ideias e para o jogo do Flamengo, né, Vini? Ah, sem dúvida, né? Sobre o Arrascaeta... Pra gente chamar aqui, eu ia falar contratação, que tem peso de contratação essa reviravolta, não tem? Tem mesmo, Só que o Pedro já jogava antes, né? Tem que sempre fazer a ressalva. O problema era disciplinar, pelo que a gente entendeu da fala do Felipe Luiz. Tá sarado. Então, 100%, beleza, tudo funcionando, tem peso de contratação. Tem mesmo, porque a partir do momento que o Flamengo está de olho no mercado para contratar um camisa 9 e aí você descobre ou lembra que tem um Pedro lá e que desanda a fazer gols,
tem peso de contratação sim. E eu comecei falando do Arrascaeta, quando você me perguntou do Pedro, porque essa também era uma outra discussão, né? Quando um joga, o outro não pode jogar. Os dois juntos não podem estar em campo, o que para mim é loucura. Eu acho natural que quando você tenha um perfil desse, né, de dois craques, cada um na sua posição, um como um camisa 10, o outro como um camisa 9, é natural que às vezes tenha essa questão do ajuste fino. Para jogar com esse aqui, eu às vezes vou precisar correr mais sem a bola, eu vou precisar mais ajudar um pouquinho mais. Quando o Arrascaeta sobrar, o Pedro tem que voltar um pouquinho. É natural isso. Agora, se você tem dois caras desse porte no teu elenco, eles não podem ser banco, né? E acho que é função do treinador encontrar espaço para esses caras estarem juntos. Eu não questiono o fato do Filipe Luís ter falado abertamente de maneira pública sobre o problema envolvendo o Pedro. Eu acho que foi importante ele se posicionar publicamente para que todo mundo entendesse que o problema era muito mais grave ou muito maior do que só marcar ou não marcar. Era uma questão de disciplina, era uma questão de entrega no dia a dia, de respeito aos companheiros. Eu questiono só uma ou outra fala ali, o tom que ele usou, mas acho que foi importante. Se o Filipe Luís não vem a público e explica melhor o que está acontecendo, até hoje a gente estaria nesse debate de, o Pedro, que é craque, não joga porque não marca. O problema não era esse e que bom que o problema está resolvido. Dois craques têm sempre que jogar juntos. Não tem como dar errado, Essa é a minha opinião. Você tem que fazer o possível para que eles possam estar juntos, né, dentro dos 11 ideais. Claro que vai ter jogo, vai pedir outro tipo ali de futebol, né, vai pedir talvez uma intensidade maior de marcação, e aí cabe ao técnico fazer esse gerenciamento. Mas eu acho que esse esforço para os dois jogarem juntos, ele tem que existir. E aí o Vini falou muito bem, né, quando o Felipe vem a público, ele me parece até um pouco chateado. Ele me passa até um pouco mais de emoção na fala dele, emoção no sentido de estar insatisfeito, né? De frustração, né? Não isso, tô conseguindo exato, fazer. Um quê de frustração, porque acaba que o trabalho dele é questionado. Poxa, por que o técnico não faz isso? Por que ele não consegue botar o Arrascaeta e o Pedro jogando juntos? Por que o Pedro não está conseguindo desempenhar esse bom futebol? Por que o Pedro só entra no segundo tempo? Bom lembrar que o Pedro começa o ano se recuperando de uma lesão. E ele demora um pouco para engrenar, até mesmo no próprio Campeonato Carioca, né? Ele demora para ganhar as primeiras oportunidades desde o retorno da lesão. Isso conta também na adaptação, na readaptação do atleta. Não foi uma contratação, mas teve praticamente um peso de contratação, só que é um Pedro que começa o ano fisicamente ainda buscando a melhor forma e se adaptando ao retorno aos gramados. Acho que isso tem que ser colocado aqui também, porque foi um começo de ano um pouco difícil. O Juninho chega para substituir esse cara, não entrega, é um jogador com outro tipo de futebol, diferente do Pedro, mas agora as coisas parecem estar entrando nos trilhos e quem tem a ganhar com isso é o Flamengo. Então, vamos entrar nesse assunto que a gente já mostrou a fala do Boto, né, o trecho do Boto, cobertura completa no GE. Globo. Ele fala de experiência com jogadores não tão consagrados. Mas tá bem desequilibrada essa relação aí, hein, Vini? Que eu acho que o único exemplo é o do próprio Juninho. E aí, neste caso, com todo o respeito ao Juninho, é um exemplo de insucesso. Porque tem muito pouca oportunidade, né? E quando teve oportunidade não mostrou o porquê da contratação, não justificou, né? Eu acho assim, eu acho legal você buscar mercados alternativos, ligas periféricas e tentar encontrar aquela chamada oportunidade de mercado. Eu só não acho que isso tenha de ser o padrão para um clube como o Flamengo, que movimenta o dinheiro que movimenta e que tem recursos, porque é responsável, para fazer contratações de peso. Né? Enquanto a gente fica debatendo aí essa questão do fair play financeiro, tem muita gente que confunde, né? O Flamengo está gastando muito porque tem as contas em dia. Isso é fair play financeiro. Então acho que se você tem porte, cacife para chegar e buscar um cara que pode jogar a Liga dos Campeões, mas prefere vir para vestir a camisa do Flamengo, eu acho que você tem que continuar fazendo isso mesmo. Uma ou outra contratação pontual de um mercado periférico, de um mercado periférico e de uma liga menor, acho ok, aceitável. Eu só acho que esse não deve ser o padrão. Não tá... Bom, primeiro eu quero destacar que a gente tem exemplos de sucesso, agora não me lembro dessa gestão no Flamengo, mas acabamos de citar um e todo dia a gente reconhece isso, que é o Abel Ferreira no Palmeiras. Nem quem contratou esperava os resultados que ele, nem o mais otimista envolvido nas negociações esperava os resultados que ele acabou alcançando com o Palmeiras. E aí, por outro lado, Belli, tem o seguinte, a gente fala muito da
paciência ou da falta de, né, do torcedor. Vai trazer um jogador que não é tão consagrado e como o torcedor aceitaria essa ideia vindo de um clube com tanto dinheiro como o Flamengo. Temos esse tópico em discussão, sim, beleza, mas a gente precisa discutir também a inteligência de quem está envolvido nessa negociação, porque não é fácil. Isso é o que todo clube quer, cara. Se o clube com mais dinheiro está atrás, imagina o que está na pindaíba. É o sonho dourado de todo mundo. E eu vou lembrar que um dos destaques da Copa do Mundo de clubes foi dispensado do Flamengo no passado muito recente. Estou falando do Richard Rios. Esse sim deu a volta por cima, né? Então o Flamengo já teve algumas oportunidades. Agora com Samuel Lino, que voltou como uma contratação caríssima, mas é formado na base do Flamengo. Então eu acho que quando a gente fala de nomes não tão consagrados, dá para olhar para dentro também. E aí a gente fala do sonho dourado, né, o Vini, que é você não gastar e ter à sua disposição algo que você acha necessário buscar no mercado. E muitas vezes a gente vê o clube fazendo um esforço para contratar um jogador que é só mediano. E se você vai trazer alguém e contratar alguém, gastar por esse alguém, e se ele só é mediano, você tem que subir alguém da base. Você tem que subir um moleque do sub-20, dar espaço para ele, Vini, fazer dinheiro. Então, assim, com todo respeito ao Juninho, eu acho que é até ruim a gente ficar personificando, porque o Juninho é o exemplo da vez. Mas no Flamengo, né? É importante lembrar o referencial. Exatamente, que é o que a gente está falando. Mas entre ir no mercado e contratar o Juninho, ou subir um moleque do sub-20 e dar minutos para ele no Campeonato Carioca, e daqui a pouco até fazer dinheiro com ele, por que não? O Alaciana. O mercado é assim. Eu acho que, assim, se você tem dinheiro... E hoje, de novo, a gente acabou de falar sobre impaciência no futebol brasileiro. O Juninho fez um jogo ruim, 2, 3, a torcida já não quer ver mais o cara. Então, por que não ir no tiro certeiro? Busca esse jogador de seleção, busca esse que já deu uma resposta, chega, veste a camisa e vira titular. Então, fazer uma outra contratação pontual, assim, de um mercado periférico, uma aposta de mercado, tudo bem. Mas acho que o Flamengo tem que seguir monitoramento desses mercados periféricos, tá? Eu acho que dentro dessas ligas a gente pode encontrar sim bons nomes e nomes muitas vezes perdidos pelo futebol brasileiro, né? Brasileiros que lá estão e que saíram dos holofotes e que saíram até da nossa... Às vezes nem brasileiros, né? O Cano era um exemplo. Ou isso, mas assim, que saíram até do nosso radar, tá? Agora, a grande questão para mim entra exatamente onde você falou, porque um Flamengo que tem muito dinheiro, paga suas contas em dia e tem esse poder de barganha, de trazer bons jogadores, né, de trazer jogadores que podem decidir. E a torcida do Flamengo acaba não tendo paciência com atletas que estão em desenvolvimento. E eu acho que isso acaba pautando também a forma como o Flamengo lida com a sua própria base, né? Você falou do Samuel Lino, por exemplo. Ele foi lá no Atlético de Madrid pegar o Samuel Lino. O Samuel Lino que jogou Copa do Mundo de Clubes esse ano também. Mas onde é que o Samuel Lino surgiu para o futebol? Por que ele não foi desenvolvido? Muitas vezes porque não existe essa paciência mesmo, tá? O torcedor cobra. No Flamengo, a cobrança ela é maior. E acho que no momento de hoje, a tendência é que a cobrança do Flamengo seja maior a cada ano que passa, porque é um time que a cada ano que passa ganha mais dinheiro, tá mais competitivo, levanta mais taças, escolhe o campeonato que quer jogar. A gente está falando desde o começo do ano, o foco do Flamengo é o Campeonato Brasileiro. Tá aí o Flamengo fazendo o que está fazendo no Campeonato Brasileiro, com muita facilidade disputando o torneio e, né, se encaminhando para, quem sabe, no fim do ano, muita água para rolar debaixo dessa ponte, sim, mas podendo sim, é um dos postulantes a título, por que não? Né? O Flamengo está vivo na Copa Libertadores, é um dos postulantes a título também. Todo confronto, todo duelo, todo torneio que o Flamengo joga, o Flamengo hoje ele é postulante a título, muito por conta do elenco recheado que tem à sua disposição. E aí, essa montagem de elenco é uma responsabilidade muito grande, porque o Vini falou muito bem, a gente não quer personificar aqui a situação. Eventualmente você vai ver jogadores vindos de ligas mais alternativas, fora dessas ligas principais. Eu acho que o Botafogo do ano passado é um bom exemplo nesse sentido. Foi na MLS, que é uma liga que não está muito no nosso radar, se reforçou, foi em outros mercados e conseguiu se reforçar para formar um elenco ali, uma espinha dorsal que gerou o que gerou em 2024. Mas quando você faz esses altos investimentos, quando você é o Flamengo fazendo esses investimentos, a cobrança acaba sendo diferente. E aí entra muito na questão da transição da base para o profissional, que talvez o Flamengo não consiga fazer tão bem.
Perfeito. E eu estou sendo alertada aqui, antes da gente mudar de assunto, que a gente tem que falar do encerramento da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu estou sendo alertada aqui pelo nosso gato mestre, aliás, obrigada sempre pela audiência também, que se a gente olhar por um viés de negócio, também é interessante encontrar jogadores baratos e aí valorizar eles e revender e pensar nos lucros. Mas eu não discordo disso. Eu acho, inclusive, que você tendo em casa viabiliza esse caminho. E o Flamengo tem, a gente acabou de citar Samuel Lino, a gente acabou de falar O próprio Alacian. Do Alacian. Quer ver um outro exemplo? Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves, um outro exemplo para mim é que nesse caso no Matheus Gonçalves foi aproveitado e o Alacian também, o Samuel Lino não no profissional, né? Só agora retornando. Sim, mas jogadores que não jogam não tiveram tanto quanto se oportunidade no imaginava. profissional e poderiam ter virado mais dinheiro. O Alex, exatamente. Que a gente viu na seleção brasileira. Para mim, dos que receberam oportunidade, dos inéditos, né? Que receberam oportunidade agora, para mim ele é o melhor. Alex, zagueiro da seleção brasileira, também foi dispensado. Aliás, esse não conseguiu espaço em nenhum clube do Rio de Janeiro, né? Então a gente tem alguns pelo lado do negócio, dá para fazer com o que você forma em casa. É só caprichar nessa formação aí. Bom, vamos de Série A do Campeonato Brasileiro, então. Classification com a vitória do Cruzeiro. A primeira virada na temporada, jogando o Brasileirão, né, do Cruzeiro. Até então tinha saído atrás e no máximo empatado, ontem virou. O Flamengo tem 50 pontos com 22 jogos. O Cruzeiro já tem os 23 e está 3 pontos atrás apenas. Na sequência vem o Palmeiras com 46, mas com um jogo a menos do que o Flamengo e 2 a menos do que o próprio Cruzeiro, 21 jogos. Assim como o Mirassol, que é o quarto colocado, mas tem 38 pontos. Aí nós temos o Bahia, que perdeu ontem com 36, Botafogo, São Paulo, Bragantino, Corinthians e Fluminense, fechando a primeira página da tabela de classificação. Ceará, Internacional, Atlético Mineiro, Grêmio, Vasco, Santos. Eu vou cortar ali no Vasco, porque é o primeiro com 23 pontos. O Vasco tem 23, o Santos tem 23 e o Vitória, primeiro do Z4, tem 22. Juventude tem 21, Fortaleza 18 e Sport 11. Assim está a tabela do Campeonato Brasileiro, findada a 23ª rodada. Lembrando que nem todo mundo tem os 23 jogos, certo? Da seleção da rodada, sempre depois... mais democrático. É isso, sempre depois do término, né, de uma rodada como essa, que é a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, eu, de maneira muito democrática, né, escolho sozinho os 11 jogadores da seleção. Mas aí também tem o ônus, né? Que eu jogo para os leões aqui. Os leões hoje, Carlos Eduardo, O Mansur e Richarlison. Daqui a pouco o Felipe Bastos vai me mandar mensagem. Deve estar em dose. Deixa eu ficar ligado aqui, porque, cara, ele não para. Ele começa a me cornetar, não para mais. Olha só, a seleção da rodada tem a seguinte informação. É uma seleção faceirinha, né? Vale lembrar como de hábito, essa seleção não vai a campo, né? Ele faz essa seleção porque ele não precisa colocar no campo. Exato, ninguém ia defender nesse time, né? O goleiro foi Gabriel Vasconcelos, do Sport, que fez um bom jogo, né, nesse final de semana, no empate lá em Bragança Paulista. Grandes defesas, 9 defesas no jogo. Fui pesquisar a estatística. Ele foi o goleiro que mais evitou gols estatisticamente na rodada. Gabriel Vasconcelos é o goleiro. Mateuzinho foi o lateral direito, né, naquele sábado à noite de Maracanã. Eu já vou me pronunciar e vou prestar solidariedade ao apresentador. Obrigado. A dupla de zaga com o ótimo Gustavo Gomes, né, mais uma grande exibição na goleada do Palmeiras. O Gêmeos, mais um jogo seguro. Quando não tá o João Vitor, tá o Gêmeos aqui. Os dois zagueiros do Mirassol, vira e mexe, estão na seleção da rodada. E o Bruno Pacheco do Fortaleza foi o lateral esquerdo, um ótimo jogo, um gol bonito contra o Vitória lá no Castelão. Então, Bruno Pacheco ao lateral. O meio-campo com o Saul do Flamengo, uma grande exibição do Saul lá em Caxias do Sul. Matheus Pereira, que hoje fez mais um grande jogo, né? É um maestro, é bonito ver o Matheus Pereira jogar, né? O primeiro gol, a jogada dele é espetacular. Caneta, corte, chute consciente na trave e no rebote acabou saindo o gol do Cruzeiro. Arrascaeta, que fez mais um bom jogo, né? Não foi espetacular, mas decisivo, como sempre, né? Depois do cruzamento do Saul, ele meteu a cabeça e fez o gol. Coutinho, que tá melhorando, hein? A cada jogo, o Coutinho melhora um pouquinho a condição física. Claramente, ele já tá melhor fisicamente. Fez gol de falta, fez um bom jogo no empate do Vasco. E a dupla de ataque, a dupla Vitor Lopes, ou Flaco Roque. Isso. Né? Os dois jogadores do Palmeiras jogaram demais contra o Internacional. O Vitor Roque fazendo 3 gols. Para mim foi o grande jogador da rodada. E o Flaco contribuindo muito para o sucesso recente do Vitor Roque.
né? A dupla tá afinadíssima e metendo medo nos rivais. E o treinador da rodada, Abel Ferreira, arrumou soluções, escalou um time muito competitivo, amassou o Internacional e, para mim, é o técnico da rodada do... Abri aqui para as cornetas, começando com... Como é que é, Eugênio? Só o quê? O Abel? Não atuou, exatamente, que o técnico foi no campo, foi o Martins, a concepção. Né? Isso, mas a concepção, quem treina o time, mas é bom deixar claro que o Abel teve no banco de reserva, antes que vocês me critiquem nas redes sociais. Meu Instagram tá bombando, moço. Então é sobre isso que nós vamos conversar agora. Por quê, hein? Me diga. Porque então. olha só, eu dessa vez fiz uma seleção. Teve isso, ficou com inveja. Só que fui fazer e acabou que coincidimos no Vitor Roque, no Flaco Lopes, no Coutinho, no Matheus Pereira, no Saul, no Gustavo Gomes. Ou seja, a mesma seleção. E no Gabriel, o goleiro. Sinal que você entende muito de futebol. Uma das discordâncias, o Mateuzinho, nada contra o Mateuzinho. Só que eu não quis levar em conta o jogo de sábado. Mas por quê, Mansur? Porque eu vi que você não foi muito bem recebido nas redes sociais ao dizer que recebi algumas críticas. Uma das piores partidas do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro no ano. E você tinha toda a razão. Muito obrigado, Mansur. Porque, principalmente o corintiano. Porque o corintiano tá nem aí. Se jogou mal, se jogou bem, tudo bem. Mas se você ganhou o jogo, levou 3 pontos pra casa, o corintiano tem que estar feliz. Se você pergunta ao corintiano como ganhou o jogo, ele não sabe responder. Se eu fosse corintiano, eu também ia estar me xingando lá. Os comentários não sabem nada. Ganhamos, tá ótimo. O Corinthians com muitos desfalques, cheio de desfalques, o Fluminense todo modificado. Tudo isso foi dito no sábado. E o resultado em campo foi um jogo de doer à vista. Assim, eu estava em loco, assisti ao jogo do estádio. Foi no Maracanã. E foram dos 90 minutos mais longos que eu já tive no estádio. Foi bem difícil de ver. Muito obrigado pela solidariedade. Eu, mais uma vez, botei o Lucas Ramon, lateral do Mirassol, e do lado esquerdo, aliás, o seu voto é bom. Eu quase me arrependi do meu, mas eu botei o Enzo Dias. Mas eu pensei que eu no acho Enzo. que fez muito boa partida no jogo do São Paulo contra o Botafogo. E a outra mudança que eu coloquei... Você não pôs o Arrascaeta? Eu não tenho coragem de fazer esse meio campo faceiro. E botei, eu acho que o Pablo Maia foi um bom nome do São Paulo na posição e dos melhores da rodada na posição. Então, eu ajustei o meio campo com um volante a mais. Certo. Você já pensa no equilíbrio, né? Eu não, eu sou pra frente. E aí, Ricky? Não, eu acho que a seleção tá boa. Menção honrosa, Lucas Evangelista, acho que fez uma grande partida. Com a camisa do Palmeiras, o próprio Kelvin, lateral direito. Kelvin também. Chegou bem, né? Chegando bem, dando consistência. Eu acho que só ali, viu? O resto você foi bem. Eu também colocaria. Não tem como não colocar o Gabigol, pô. Tem que colocar o Gabigol. Mas tem que tirar alguém. É o Flaco. Eu deixaria o Vitor Roque. E o Flaco? O Gabigol é decisivo. Essa vitória pro Cruzeiro é absurda. E a jogada, o passe que ele deu, foi uma jogada de Messi. Não estou dizendo. O gol está desafiando o poder constituído da seleção. Estou dando uma menção honrosa. Isso. Se pudesse colocar os 3 atacantes, colocaria. Então tira o Arrascaeta, põe o Gabigol, 3 atacantes. Bom, aí gostei. Agora, e como o Abel Ferreira, obviamente o Palmeiras como a atuação foi muito impactante, como a solução que o Abel encontrou, acho que esse jogo é muito simbólico da guinada, acho justo ele estar ali. É isso. Talvez a notícia, em termos de treinador da rodada, seja o Palermo, né? É verdade, que conseguiu reagir com a vitória do Fortaleza. Na estreia. Exatamente. Uma olhadinha aqui, rapidinho na hashtag aqui, ó. Elvis Tresley. Começou. É Tresley, não é Presley. Tudo bem, ué. É isso. Ele manda aqui, e a equipe do Troca de Passes, que elegeu Abel Ferreira, o treinador da rodada, sendo que ele estava suspenso. Essa é a imprensa brasileira. Mas vocês são burros, hein? Vocês da imprensa não sabem nada. Falamos aqui, meu amigo Elvis, tá certo? O Everton Teixeira, o Gustavo Gomes não sofreu no jogo, o Sabino teve uma participação. O Sabino foi muito bem no jogo. Não errou nada. É verdade, não errou nada, mas é que o Gustavo Gomes passa uma segurança, chega na frente, deu assistência para gol, também, e o James também. Olha aqui, ó. O Marcos Loureiro. Diniz, Royal joga vôlei? Não, joga futebol. Deixa eu explicar do Royal. Eu pensei no Royal. Só que o Royal fez um gol, um bonito gol, mas eu não achei que ele foi tão bem no jogo. Eu acho que a atuação dele era boa, regular, mas não espetacular. Exato. Uma atuação regular. Eu acho que o gol não foi o bastante para colocar ele como o melhor lateral da rodada, não. É isso. Para fechar aqui, o Camper manda... que dificuldade de vocês para interpretar uma resposta de uma pergunta tendenciosa do repórter de vocês para Gabigol. Ele se referiu à primeira pergunta, foi vitória de campeão?
Ele respondeu no final que iríamos descobrir em dezembro. Eu não tive esse entendimento. Eu entendi que era da... Vou até assistir de novo, por justiça, mas não... Exato. Eu tive entendimento de que ele foi perguntado sobre a relação com o Jardim e sobre o fato dele querer jogar mais. Né? E aí ele disse que a relação é ótima, a resposta é até extensa. A relação é ótima, me dou muito bem, conversamos de coisas, inclusive, fora do campo, bababá. Foi o meu entendimento. Mas quer jogar mais? Mas quero jogar mais, quero ter mais minutos, no final do ano a gente conversa. Não cabe. Tá bom? Cabe também a resposta, mas... Vou até assistir de novo. É difícil pro Cruzeiro, porque não depende só do Cruzeiro. Apesar dele enfrentar o Palmeiras e o Flamengo ainda, né? Não depende só dele ainda, né? Porque os dois têm jogos a menos ainda, né? Então... É isso. Então, hashtag troca de passes. Tá aí, meus amigos, o Flamengo que já está se preparando para o confronto desta quinta-feira contra o time do Estudiantes da Argentina. Jogo válido pelas quartas de finais da Libertadores da América. Mengão, né, que precisa fazer o resultado positivo no Maracanã para levar, logicamente, um bom resultado para o jogo da volta lá na Argentina. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link dele se encontra na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão. Isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!